Olá, pessoal. Estamos aqui diretamente da carreta CNA Agro pelo Brasil e hoje a gente recebe a professora Leidivan Frazão, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente trouxe um tema super interessante que é o acúmulo de carbono no solo. Seja bem-vinda, professora. Queria começar já falando sobre a importância de avaliar o carbono no solo, porque a gente escuta muito falar sobre carbono no solo, mas afinal, o que que é importante, né, nessa avaliação? Primeiramente agradecer, né, pelo convite de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema, né, que não é só de relevância regional, mas é um tema de relevância nacional e mundial. É um prazer estar falando um pouquinho, né, sobre as estratégias de acúmulo de carbono no solo e por que que é tão importante, né? O carbono hoje, ele é um indicador de qualidade de solo, né? Não somente isso, mas de saúde de solo. E por que essa relevância, né? Como você me perguntou. Quando a gente pensa nas estratégias, né, de mitigação de gases do efeito estufa, e o Brasil hoje tem metas pré-determinadas para alcançar até 2030, no horizonte de 2050, quando a gente pensa no compartimento solo, ele é daqueles que são mais relevantes para promover esse acúmulo. Então, por que que a gente mensura o carbono? Porque ele é um indicador não só de aumento de matéria orgânica no solo, mas também um indicador de produtividade. Porque a gente sabe que solos bem manejados, solos bem produtivos, eles são solos que vão promover um bom armazenamento de carbono no solo. Então, é um indicador bastante sensível que a gente pode mensurar ao longo do tempo e pode estar associado a técnicas de manejo e aumento de produtividade nas propriedades rurais. E falando sobre essa questão de adotar essas práticas do manejo conservacionista, né, do Uhum. solo, quais são os principais desafios que você, como pesquisadora, também enxerga, não somente na região, né, mas em todo o Brasil? Vamos lá. São vários os desafios, mas eu posso dizer sobre dois deles que eu acho bastante importantes a gente citar aqui. Um deles está relacionado à questão climática, né? Porque o Brasil é um continente, nós temos muita variação de clima, as condições de solo também são bastante predominantes para a adoção de uma técnica ou outra, mas a questão da restrição hídrica, ela acaba que culmina, né, em uma boa restrição também na adoção dessas práticas ao longo do tempo. A gente sabe que regiões que têm uma distribuição de chuva melhor, digamos assim, ao longo do ano, a gente consegue colocar um mix de plantas de cobertura, a gente consegue colocar cultivos rotacionados, sucessão de cultivos, né? Agora, quando você tem uma região que tem um déficit climático, vou trazer aqui para o norte de Minas, né, que é onde nós estamos, a gente fica restrito, né, à produção, tirando o que é feito de forma irrigada. Quando você pensa em agricultura de sequeiro, o período, a lacuna, né, de produção, ela é muito restrita a alguns meses do ano. Então, isso, de fato, faz com que alguns produtores tenham muita dificuldade de implementar boas técnicas de manejo, tá? Tem as questões também relacionadas ao solo, que eu acho que vale a pena citar. Nem todo tipo de solo suporta determinados tipos de cultivo, mas também tem aquele impacto que eu acho que é muito relevante, que é do conhecimento. Né? Quais práticas que eu devo adotar, quais são as práticas mais indicadas para a propriedade onde eu estou localizado. Eu acho que o produtor ele sempre fica na retaguarda, né? Porque será que vai dar certo se eu adotar determinado Uma manejo? insegurança, né? Exatamente, é uma insegurança mesmo, e ele tem já um histórico, né, de manejo de anos, né, às vezes de centenas de anos, né, de décadas ali que é feito na propriedade, então precisa ter um apoio técnico muito grande, que é aí o segundo desafio que eu queria chegar, né, que é a assistência técnica, para dar suporte a essas mudanças que são estruturais dentro da propriedade rural. Falando sobre essa questão da falta, né, da assistência técnica, fala um pouco para a gente quais são essas práticas no manejo que podem ser aplicadas, porque talvez tenha algumas coisas que o produtor pode fazer, né, no seu dia a dia, sem esse auxílio. Uhum. Essa pergunta eu acho ela essencial, porque a gente pensa que adotar prática de manejo, né, conservacionista necessariamente precisa de um alto input de capital, nem sempre.
Existem práticas simples que podem ser incorporadas dentro da propriedade rural sem muito aporte financeiro. Eu vou citar aqui que a gente trabalha geralmente em 3 vertentes, né. Primeiro, se você diminuir o revolvimento do solo, ou seja, deixar de fazer aquele plantio convencional com aração e gradagem todo ano, você já é uma prática que vai preservar essa matéria orgânica, ou seja, já vai promover uma conservação do solo ao longo do tempo, tá? Aí onde entra o plantio direto, né, como um grande, né, divisor de águas, assim, nessa questão da conservação do solo. Você pode usar também a própria planta como um benefício ali para a conservação do solo. Vou citar o caso das pastagens, porque eu acho que é bastante relevante. A pastagem bem manejada, ela é uma planta protetora do solo, porque o solo fica totalmente recoberto ao longo do tempo. E você consociando essa pastagem, por exemplo, com leguminosas, você vai promover uma biodiversidade acima do solo e, com isso, biodiversidade abaixo do solo. Então, com isso, você consegue manter essa saúde, essa qualidade e, consequentemente, um acúmulo de carbono maior ao longo do tempo. Então, essas são algumas práticas, né, que a gente pode falar de mix de plantas de cobertura, rotação, sucessão de culturas que o produtor pode adotar, né, para além daquele manejo conservacionista, né, com reposição de nutrientes, adubação, né, e redução do revolvimento do solo. Só isso já vai fazer com que não só ele incremente carbono no solo, mas ele também aumente a produtividade das áreas dele, tá? E também aumente a sustentabilidade, né? É uma palavra que ela está em alta. Hoje em dia está todo mundo buscando sustentabilidade nos negócios rurais, né? Nas propriedades. Esse manejo conservacionista, ele pode ajudar também nesse quesito? Com certeza. Eu comecei minha fala falando das metas brasileiras, né, de redução de gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, uma das vias, né, uma das principais vias está na agricultura, porque nós somos um país agrário, né? Então, acaba que onera um pouco, né, o produtor rural, porque a gente leva, né, boa parte do ônus, né, das emissões de gases de efeito estufa, mas implementando sistemas de manejo conservacionistas, a gente não só está deixando as áreas produtivas por mais tempo, mas também incrementando carbono no solo. E falando em sustentabilidade, hoje carbono é uma das unidades muito utilizadas porque é de fácil mensuração, né? Então é o que a gente faz em termos de pesquisa, e quando você promove o incremento de carbono no solo, você geralmente correlaciona isso com aumento de produtividade, né, com aumento da rentabilidade do produtor, deixando o produto dele, digamos assim, com uma pegada, né, ambiental positiva, que é isso que a gente quer, né, disseminar em todo o Brasil, né? E hoje existem programas de incentivo, políticas públicas que o produtor pode conhecer para que ele se sinta também mais à vontade, mais incentivado mesmo a aplicar essas técnicas na propriedade? Sim, o Brasil ele adotou, já que ele tem metas, né, pré-determinadas para cumprir num primeiro horizonte até 2030, 2035, depois 2050, que é o carbono neutro, né? Então o governo lançou mão de algumas políticas de incentivo com linhas de crédito para o produtor. Eu vou citar aqui o principal deles, que é o programa ABC, que hoje é ABC+, que é o programa de agricultura de baixo carbono, onde várias técnicas de manejo podem ser implementadas com acesso ao crédito bancário. Vou citar algumas delas, como, por exemplo, a recuperação de pastagem, o incentivo para sistemas integrados de produção, né, adoção de plantio direto também. Então, tudo que for relacionado a manejo conservacionista, né, entra nesse programa ABC+, né, que é, né, existem linhas de crédito próprias, né, pelos bancos para financiar os produtores na adoção dessas práticas mais sustentáveis. Então, o produtor ele tem esse incentivo, sim, para estar adotando e fazendo boas práticas de manejo dentro da propriedade, tá? E falando sobre essa questão de pastagens degradadas, né? Uhum. Tem estratégias que são indicadas hoje, quais as melhores, né? Que são indicadas hoje para que o produtor possa fazer essa recuperação? Tá. Foi ótimo você falar das pastagens, porque hoje, né, no Brasil, a principal atividade, né, que está onerando dentro da agropecuária é a pecuária em si, né? Porque os animais ruminantes, né, eles emitem metano, que é um gás com potencial de aquecimento global muito alto, e ele está, né, sendo manejado, e para ser manejado, né, com a alimentação ali para esses animais, a gente precisa ter um bom manejo dessas pastagens. E o ônus é a degradação dessas pastagens em boa parte do nosso território. Então,
Medidas simples, como, por exemplo, adequação do genótipo ao ambiente. Qual que é a pastagem mais indicada, por exemplo, para o norte de Minas? Quais são os genótipos mais adequados, né? Qual é o material genético que foi melhorado para essa condição de déficit hídrico, né? Uma questão simples, né? Que vem da genética mesmo. A outra questão é o manejo de adubação, correção de solo e adubação. Isso por si só já faz com que as pastagens elas se mantenham produtivas. Mas tem um outro fator que é super importante, que a gente não poderia deixar de mencionar, que é o manejo do pastejo. Ou seja, qual que é a taxa de lotação animal que a gente pode colocar dentro daquela área? Qual que é a capacidade de suporte dessa área? Qual que é a altura de entrada, a altura de saída dos animais dentro daquela pastagem? Então, são técnicas simples do manejo do dia a dia que o produtor vai poder adequar, mantendo o solo coberto ao longo do tempo e uma pastagem com um vigor ainda para ela continuar produtiva ao longo do tempo. Eu acho que se ele adota esse pequeno combo, né, de manejo, ele vai ter uma área produtiva ao longo do tempo. Isso evita que o produtor tenha até gastos extras com alimentação animal, né? Porque se ele faz o manejo correto do pastejo, ele consegue ter alimento pelo tempo que ele precisa para aqueles animais também, né? Exatamente, que é uma das coisas que o produtor sofre justamente é com essa sazonalidade da produção, né? Então, o manejo adequado, ele mantém. A gente tem acompanhado e monitorado algumas áreas, a gente vê que esse momento de produção e essa janela de produção, ela aumenta muito mais quando você adota essas práticas conservacionistas. Então, aquele efeito da seca, né, daquele período de seca, de falta de precipitação, ele é minimizado, né? Ele já não sente tanto esse efeito. Obviamente que outras técnicas têm que ser adotadas para suprir essa alimentação animal em alguns períodos do ano, mas adotando esse manejo conservacionista, com certeza ele vai reduzir essa necessidade, né, de complementação animal ao longo do tempo, tá? E você pode falar para a gente em quanto tempo, mais ou menos, o produtor vai conseguir ver o resultado dessa recuperação das pastagens degradadas na propriedade? O interessante de trabalhar com pastagem é que o retorno é muito rápido, né? Quando você fala, por exemplo, da produtividade, adotando as práticas corretas, né, de manutenção dessas pastagens, o ganho de produtividade já é imediato. É uma planta que fisiologicamente ela é muito interessante, né? Ela é uma planta de metabolismo C4, ou seja, né, ela tem uma capacidade produtiva muito alta, né? Por isso que ela é utilizada, né, nas áreas, né, no nosso território brasileiro como um todo. E uma das características interessantes da planta é que ela tem um sistema radicular vigoroso e fasciculado. Então, ele se renova muito ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem um aumento de produtividade rápido, né, no curto prazo, você já consegue verificar isso, no médio e no longo prazo, você já consegue também verificar esse acúmulo de carbono nas áreas que são convertidas para esse sistema mais conservacionista. Então, nossas pesquisas elas conseguem demonstrar isso muito rapidamente, ali com 3, 4 anos, você já tem acúmulo de carbono dentro da propriedade. Então, é bem interessante você fazer esse tipo de avaliação. E é um sistema produtivo que ele pode aí maximizar, então, o acúmulo de carbono no solo. Exatamente. Então, dentro dessas práticas, né, que a gente utiliza, para além da recuperação de pastagens, a gente pode citar também os sistemas integrados de produção, lavoura-pecuária, pecuária-floresta, ou pecuária-floresta, que o silvopastoril, por exemplo, é mais adotado aqui na nossa região, dadas as condições climáticas, né, do norte de Minas. Mas quando você consorcia, né, a pastagem também, você consegue verificar esse aporte, esse acúmulo de carbono. Ali, com 5 anos dentro da propriedade, você já consegue verificar que esse acúmulo é medido, mensurado e comprovado. E por que eu sempre bato, né, nessa tecla e reforço a importância disso, né? Toda vez que você tem acúmulo de carbono, você tem associado ali boas práticas de manejo, porque o carbono é uma consequência da prática de manejo adotada, né? Você tem uma boa prática de manejo implementada e você tem, sempre que a gente cruza os dados com rentabilidade, com produtividade, a gente vê que os dados são altamente correlacionados, ou seja,
acumular carbono na propriedade é aumentar a produtividade, é aumentar a rentabilidade desses sistemas produtivos, tá? Professora, então existem realmente estudos, dados que eles comprovam, né, em todo o Brasil, que o manejo conservacionista ele traz esse acúmulo de carbono para o solo. Você poderia falar um pouco para a gente, especificamente até sobre a sua pesquisa? Você tem uma pesquisa aqui na cidade de Montes Claros, né, que avalia essa questão do acúmulo de carbono? Sim, quando a gente pensa em manejos conservacionistas, por exemplo, plantio direto, já tem vários estudos, porque o sistema está aí há 50 anos, né, já é bem consolidado. Então, dentro das áreas, porque como o Brasil ele é um país continental e as condições edafoclimáticas são muito distintas, mas todas as áreas que adotam plantio direto, elas conseguem ter um acúmulo de carbono de pelo menos meia tonelada por hectare ano. E esse valor é muito variável, chega a 1,5, 2, dependendo da região, tá? Só para ter um número assim de quanto de carbono que você consegue acumular por hectare. Quando a gente vai para os sistemas integrados, que é mais minha linha de pesquisa, de atuação, principalmente quando a gente converte áreas de pastagem degradada em sistemas integrados e vê o efeito disso ao longo do tempo, a gente consegue verificar ali o aporte de 1 tonelada de carbono por hectare, 1,5 tonelada de carbono por hectare, e dependendo do manejo adotado, a gente chega até 3 toneladas por hectare ano. Se a pastagem estiver muito degradada e você adotar esse manejo conservacionista, você consegue números incríveis em termos de aporte de carbono. Então, as nossas pesquisas elas são muito positivas, né? A gente trabalha diretamente com os produtores, justamente para, em nível de fazenda, comprovar que isso é possível. E todos os dados que a gente tem avaliado, desde a região central de Minas até a Bahia, né, o estado da Bahia, que é essa região que tem um déficit hídrico maior, a gente tem comprovado que a adoção de práticas de manejo conservacionista, de sistemas integrados de produção, tem revelado para a gente que o final que a gente quer obter, né, que é a produtividade com acúmulo de carbono, isso é conseguido, isso é plenamente alcançado a partir da utilização dessas técnicas. Professora, muito obrigada por compartilhar conosco aqui um pouco sobre essa questão do acúmulo de carbono no solo. É um tema muito importante. Eu agradeço também pela possibilidade, né, de estar falando um pouquinho, essa oportunidade é incrível, e desde já também coloco, né, os nossos contatos na universidade à disposição, né, para os produtores. Eu sempre falo que eles são super parceiros, né, de abrir a porta das fazendas, né, para a gente, enquanto cientista, né, fazer os trabalhos e estar contribuindo aí com conhecimento e trazendo, né, novos dados que vão servir para a região inteira. Então, meus sinceros agradecimentos e nos colocamos à disposição na universidade para futuras parcerias também. E obrigada também a você que nos acompanhou aqui em mais um podcast da carreta CNA Agro pelo Brasil.